Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E parece que o Dedé quer voltar ao Vasco da Gama. E a grande pergunta que nós torcedores vascaínos fazemos é: será que o Dedé é a solução para esse sistema defensivo? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, falar sobre essas negociações que podem estar acontecendo, sobre um possível retorno do Dedé. Além disso, falar sobre notícias surpreendentes sim, relacionado ao ex-treinador Marcelo Cabo. O Goiás está simplesmente em segundo lugar da Série B do Campeonato Brasileiro. E além dessas, rapaziada, muitas outras novidades. Hoje foi dia de demissão dentro do Vasco da Gama. Temos também novidades relacionadas a reforços, a clima decisivo para esse jogo de domingo contra a Ponte Preta e muitas outras notícias. Mas antes de começar o vídeo, antes de falar sobre o nosso gigante da colina, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. E é claro, não estamos passando por um momento fácil. Isso é fato para o torcedor vascaíno. Estamos sim no pior momento da nossa história. E a gente precisa muito da sua ajuda, torcedor, para que a gente venha ter força aqui dentro do YouTube, para que a gente possa mostrar para essa atual diretoria que não estamos satisfeitos. E realmente, para a gente ter voz, para a gente ter essa força aqui nessa plataforma, a gente precisa de você que está aí do outro lado nos assistindo. Então, se você concorda com a nossa ideia e se você também não concorda com o que está sendo feito dentro do Vasco, se inscreva no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e principalmente seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento do Vasco da Gama. Vascaíno ajuda Vascaíno e vamos mostrar realmente que não estamos satisfeitos com esse Vasco de atualmente. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama, trazer as últimas notícias, as últimas novidades e começar falando sobre o que acabou de acontecer. O Goiás venceu a partida contra a equipe do Confiança por 2-1. Nessa partida, tivemos o gol inclusive do Nicolas. Nicolas, jogador que estava jogando pelo Paysandu, clube que está atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro, e o próprio, através do seu agente, comunicou, né? Entrou em contato com o Vasco e pediu a contratação, pediu para jogar no Vasco da Gama, algo que atualmente não vem acontecendo. Porém, o senhor Alexandre Pássaro, em negociações com o jogador, acabou encerrando-a porque a negociação vazou. E simplesmente por esse motivo, o Pássaro não quis a contratação do atleta. Um atleta que está se destacando demais no Goiás. Hoje ele marcou 4 gols em apenas 6 jogos como titular. E o Vasco perdendo um atleta desse nível, dessa categoria, para contratar o Daniel Amorim. Então realmente é alguma coisa muito errada dentro do nosso clube. E além disso, hoje, com a vitória do Goiás, o Goiás chegou ao segundo lugar da Série B do Campeonato Brasileiro, a apenas 1 ponto de distância para o líder Coritiba e a 10 pontos de distância do Vasco da Gama. O Cabo saiu do Vasco e entrou no Goiás com os dois times muito um perto do outro. E agora a gente vê a distância. E a grande pergunta que nós, torcedores vascaínos, fazemos é a seguinte: será que realmente era culpa do Marcelo Cabo aqui no Vasco, quando ele estava treinando o nosso time, ou não? Ou será que é culpa de diretores que não sabem contratar jogadores e também não têm capacidade para construir um elenco decente para essa Série B? Está nítido que o problema é muito maior do que somente o treinador. Sai treinador e entra treinador e o problema continua o mesmo. E agora nós temos que ver o Marcelo Cabo com o Goiás em segundo colocado, enquanto o Vasco com o Lisca é o 12º da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, vamos seguir. Agora sim, falar sobre novidades, falar sobre notícias e também, é claro, falar sobre o Dedé. Hoje, na parte da tarde, tivemos novidades relacionadas à possível vinda do jogador ao Vasco da Gama, um atleta que, sem dúvida nenhuma, tem grande identificação com o torcedor vascaíno e com o próprio clube. Foi disparado desse século o melhor zagueiro do Vasco, desse século no caso de 2000 para cá. O Dedé foi sim o melhor jogador do sistema defensivo do Gigante da Colina. O que ele jogou em 2011, nenhum outro atleta jogou durante esse século no nosso Gigante da Colina. Em 2011 acabou sendo vendido, mas a identificação com o Vasco permaneceu. E é claro, até hoje a torcida do vascaíno sonha em vê-lo novamente vestindo a camisa do clube. E hoje à tarde, através do portal de notícias vascaíno.net, foi apurado que o Dedé está esperando uma proposta do Vasco. Ele está totalmente disposto a ouvir uma proposta do Gigante da Colina, até mesmo com um possível contrato de produtividade. Ele entende que o
o período que ele passou longe dos gramados, afastado por conta de uma lesão, acaba induzindo que nenhum clube, nenhuma diretoria confia no trabalho dele. E para que isso aconteça, ele precisa voltar a jogar bola. Ele está disposto a ouvir e aceitar, inclusive, um contrato de produtividade. E o Vasco seria esse clube que iria oferecer ao Dedé um contrato de produtividade para fazer com que ele retorne a sua confiança e retorne a um clube onde ele tem muito amor e carinho. E muitos atualmente se perguntam, será que tem condições do Dedé voltar a jogar bola em alto nível? Será que o Dedé seria um reforço bom para o Vasco? Essa resposta realmente é algo muito complicado de dar, mas o Dedé vem se treinando com seu preparador físico, vem inclusive jogando partidas amistosas com amigos, com outros ex-jogadores que estão atualmente livres no mercado, para tentar manter ritmo e, quando for contratado, estar logo em seguida à disposição do seu treinador. E tivemos notícias se o Vasco entrou ou não em contato com o zagueiro. E as notícias que foram obtidas é que até o momento o Vasco não entrou em contato com o jogador. O Dedé segue esperando qualquer proposta e o Vasco pode sim estar analisando a sua situação. Atualmente a prioridade para o sistema defensivo do Gigante da Colina é o Valber, zagueiro reserva do Cuiabá. Mas há grande chance também do Gigante da Colina não fechar, já que o Cuiabá quer permanecer com o atleta para essa atual temporada. E com isso, o Vasco pode ir em outro jogador. E esse tem sim chance de ser o Dedé. Quem sabe podemos ver o Dedé formando uma dupla de zaga com o Leandro Castan para esse restante de temporada. Uma coisa é certa, o Vasco quer e precisa de um jogador que tenha capacidade imediata de botar a chuteira e entrar dentro de campo, que não precisa de um período para se readaptar, para pegar ritmo. E o Dedé poderia ser esse jogador, que precisaria de um tempinho ainda para se adaptar ao futebol profissional, já que ele não entra em campo desde 2019. Mas vamos ver, vamos aguardar. A gente não sabe o que se passa na cabeça dessa diretoria e não sabemos também se o Dedé será uma boa opção para fazer com que o Vasco retorne à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Porém, está disposto a ouvir qualquer tipo de proposta. Se você, torcedor, acha que seria uma boa ver o Dedé no Gigante da Colina, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Mas vamos seguir. Vamos aqui falar também sobre demissão. Hoje, na parte da tarde, tivemos a notícia através de nota oficial do próprio Vasco da Gama que o treinador Alexandre Gomes, que estava no Sub-20, foi demitido após um desempenho de fato muito ruim. Foram 14 jogos à frente do Sub-20 do Vasco da Gama, com 7 derrotas, 6 vitórias e 1 empate. Uma equipe que ano passado, com o treinador Simon, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa, foi campeão carioca e da Taça Guanabara. E após a saída do treinador, o Sub-20 do Vasco da Gama não conseguiu mais se encontrar com o Alexandre Gomes e hoje o Vasco decretou a sua saída. Quem entra para o lugar do Alexandre Gomes é o Igor Guerra, treinador do Sub-17, que conseguiu levar a garotada para a final do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Vasco divulgou que o Igor Guerra será apenas o técnico interino. Porém, é claro, se tiver um bom desempenho, provavelmente permanecerá à frente da equipe. E hoje também, inclusive, tivemos treinamento no CT da Almirante, um treinamento que parece ter sido muito pegado, com muita intensidade física, e é isso que o Lisca está buscando nesses jogadores. Tirar o máximo possível de cada atleta, tentar reforçar ali o físico. Como está o desempenho físico de cada jogador dentro de campo, que não vem sendo bom. A gente vê que o Vasco cai muito de produção no final das partidas, quando chega no segundo tempo. Parece que o Vasco joga com 5, 6 jogadores e o adversário joga com 12, com todos os atletas. É realmente um desequilíbrio físico absurdo que vem acontecendo dentro do nosso elenco. E hoje tivemos treinamento, o Jorge Salgado e o Alexandre Pássaro, inclusive, estiveram presentes no CT Moacir Barbosa, de olho nos atletas, de olho nos jogadores. Tivemos ali um momento de conversa entre o treinador, a comissão técnica e o elenco Cruz Maltino, e um ponto, uma nota importante aqui para ser falada é sobre o Leandro Castan. Hoje o atleta retornou a treinar com todo o grupo e parece que vai ficar à disposição para esse jogo de domingo contra a equipe da Ponte Preta. Um jogador que é muito importante, foi muito criticado durante certo período pelo torcedor vascaíno, mas a cada momento que ele sai, assim como aconteceu após a Taça Rio, que ele se lesionou no primeiro jogo contra o Botafogo, a gente vê que ele deixa uma ausência muito grande para o sistema defensivo do Vasco. É um jogador que faz muita falta para esse elenco, que tem Hernando, Ricardo Graça, Miranda e Ulisses como zagueiro, e o Leandro Castan tem sim a sua vaga garantida, mesmo sendo ruim, é melhor que esses que estão atualmente no Vasco da Gama. Para vocês verem o desequilíbrio que o Castan tem com relação aos outros atletas, são 13 jogos com o Castan em campo, 7 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, com 61,5% de aproveitamento, e sendo que nessas 3 derrotas, 2, o Bruno Gomes foi expulso. Enquanto isso, com o Castan fora de campo, são 7 partidas, apenas 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, 19% de aproveitamento. Então é um zagueiro importante, é um líder dentro de campo, e acredito que com ele, contra a equipe da Ponte Preta, veremos o Vasco cada vez melhor. E, inclusive,
Essa semana está acabando, uma semana importantíssima, uma semana que foi utilizada muito bem pelo Lisca, né? Uma semana de mudanças e de virada de chave. Esse é o grande objetivo para esse jogo de domingo contra a Ponte Preta. Inclusive poderemos ver mudança. Além da entrada do Castan, uma trinca ofensiva poderá estar voltando ao Vasco. Com, é claro, Germancano, Léo Jabá e o Gabriel Peck na ponta direita. Um Vasco novo, um Vasco diferente, que vai atrás dos 3 pontos, mas principalmente da reconstrução, do recomeço na Série B do Campeonato Brasileiro, buscando, é claro, o acesso. O Vasco precisa de 36 pontos de 64 disputados. É isso que o Vasco busca, é isso que o Vasco quer. E é isso que o Vasco necessita para retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Senhor Alexandre Pássaro, se mexa, porque sem reforços, esse acesso vai ficar cada vez mais difícil. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, deixa aí também o seu like, é importantíssimo aqui para o nosso crescimento. Então, se você gostou do vídeo, concorda com o nosso posicionamento, se inscreva no canal. Vamos chegar aí à marca de 50 mil inscritos. Então, vamos correr para que a gente possa chegar cada vez mais rápido e demonstrar a nossa força aqui dentro do YouTube. Vascaíno ajuda Vascaíno. Eu espero que você ajude o crescimento do nosso canal. Um grande abraço a todos, rapaziada. Fiquem com Deus. Um ótimo restante de quinta-feira e, é claro, saudações vascaínas.